Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando o nosso programa dizendo que vários deputados estaduais do PDT solidarizaram-se ontem com o deputado Evandro Leitão, que fazia um discurso da tribuna da Assembleia Legislativa anunciando sua saída do PDT. Evandro diz estar sendo perseguido no partido desde a campanha eleitoral do ano passado, quando ele foi um dos que não atenderam à orientação do partido e votaram em Eumano de Freitas, quando o candidato do PDT era Roberto Cláudio. Evandro disse em seu discurso que o partido não lhe deu recursos do fundo eleitoral para ajudar na sua campanha e que iria buscar uma outra legenda. Ainda em meio ao discurso de Evandro, o presidente nacional interino do PDT, André Figueiredo, mandou cópia de uma mensagem de WhatsApp do ano passado, endereçada a Evandro, mandou essa cópia da mensagem do WhatsApp do ano passado, ele mandou para os deputados estaduais do PDT ontem pela manhã. A mensagem era endereçada a Evandro Leitão, comunicando que o partido havia reservado R$200 mil para a campanha dele, mesmo valor destinado aos demais deputados da agremiação que disputavam reeleição. Um desses deputados que recebeu a cópia da mensagem comunicou a Evandro, ainda quando ele estava na tribuna da Assembleia. O deputado disse ter recebido a mensagem de André Figueiredo oferecendo o dinheiro a Evandro para a sua campanha. Evandro recebeu do Diretório Estadual, por decisão tomada na última sexta-feira, uma carta de anuência permitindo-o a deixar o partido, sem sofrer as consequências da lei da fidelidade partidária. Um dos que saudaram Evandro foi o próprio líder do PDT na Assembleia, deputado Guilherme Landi. Ele acusou a direção nacional do partido de estar desmoralizando todos os atos e ações praticadas pelo senador Cid Gomes, enquanto presidente estadual interino do PDT. Vamos ouvi-lo. Amigo deputado Evandro Leitão, queria primeiro dizer que, mais uma vez, hoje, Vossa Excelência nos dá uma aula de decência, de respeito, de honradez. E eu queria, hoje aqui, como parlamentar, não falo pelo PDT, falo como parlamentar, quero me solidarizar com Vossa Excelência por tudo que vem sofrendo ao longo de todo esse tempo. E dizer da minha decepção com o partido, de poder ver que a democracia dentro do partido só acontece quando convém a algumas pessoas. Foi feita uma votação semana passada pelo diretório, dando essa anuência, e não é acatada. Então, isso nos deixa realmente muito tristes, incomodados com a forma como vem sendo tratado também o senador Cid Gomes nessa presidência interina, que tem exercido de maneira democrática essa presidência, mesmo que interina, mas todo ato que ele faz de manhã é desfeito ou desmoralizado à tarde. Então, é realmente um momento muito difícil. Eu queria lhe desejar muita sorte, muito sucesso, e conte conosco. Pode ter certeza disso.
Pela Constituição brasileira, quando a norma ou lei que diga respeito à eleição só poderá ter validade depois de 1 ano de sua publicação. O que significa dizer que, para as eleições municipais do próximo ano, qualquer lei que venha a alterar a legislação atual só valerá se ela for sancionada e publicada até o dia 6 de outubro deste ano, de 2023. Isto porque a eleição do próximo ano ocorrerá no dia 6 de outubro de 2024, o primeiro domingo daquele mês. Na Câmara dos Deputados, uma comissão especial já começou a discutir algumas alterações para a legislação eleitoral que possa ser aplicada no próximo pleito. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O grupo de trabalho da mini-reforma eleitoral promove nova audiência nesta quarta-feira para ouvir o presidente da Comissão Especial de Estudos da Reforma Política da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Delmiro Campos, e o diretor executivo da Transparência Partidária, Marcelo Isa, entre outros. Em entrevista, o relator, o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT, explicou que o colegiado vai realizar pequenos ajustes no sistema eleitoral para aperfeiçoar a reforma política que já vigorou nas eleições gerais do ano passado. Criado em 22 de agosto, o grupo estuda mudanças em temas como propaganda eleitoral, prestação de contas e violência política contra a mulher. Para que as mudanças possam valer para as eleições municipais de 2024, a mini-reforma precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional e publicada até o dia 5 de outubro deste ano. Pereira Júnior reconhece que o prazo é muito curto, mas explica que o objetivo do grupo é não tratar de reforma política de grandes mudanças. Uma das pessoas convidadas para as primeiras discussões sobre mudanças na legislação eleitoral que possa valer para as eleições municipais do próximo ano foi o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros. Vamos ouvir parte do que ele disse no encontro. Produziu muitas mudanças, de forma que, em primeiro lugar, quero parabenizar a ideia de uma mini-reforma. Eu diria até que nós precisamos de uma micro-reforma, porque nós estamos hoje chegando a um certo equilíbrio do nosso sistema eleitoral, me parece, e é preciso, acima de tudo, evitar retrocessos, né? As novidades que foram introduzidas nos últimos anos, me parece que exige mais atenção o tema das federações partidárias. O pessoal participa de uma das 3 federações partidárias que existem, né? A Federação PSOL Rede e Sustentabilidade, e aqui há uma série de áreas cinzentas que a gente precisa enfrentar, né? Um exemplo recente, Vossas Excelências certamente conhecem, que é do caso do juiz lá de Brusque, né? Que tomou decisões totalmente fora do escopo. Mas não só essa. Nós temos, por exemplo, já aí indicações de alguns juízes eleitorais que trabalham com a hipótese de inviabilizar os registros de candidaturas em caso de não prestação de contas em outras regiões também, em outras cidades também. Isso é muito preocupante. Em nível de eleições estaduais ou eleições nacionais, onde você tem 27 circunscrições, isso é mais fácil de ser enfrentado. Com 5.500 circunscrições, isso se torna um desafio de outra dimensão. O segundo aspecto que eu queria destacar, que para o pessoal é muito caro, é o tema das sobras eleitorais, né? As sobras eleitorais foram um processo de democratização das vagas. Quantos casos nós tivemos em eleições passadas de candidatos, já que nós temos um sistema proporcional de lista aberta, de candidatos que alcançaram votações extraordinárias. Eu lembro, por exemplo, Thalia, de um candidato do PSOL em Recife, que foi o segundo mais votado em Recife, com 13 mil votos, e não se elegeu. Por quê? Porque o pessoal não pôde acessar a distribuição das sobras, enquanto o candidato de 3 mil votos, 2 mil votos, de um partido que tinha alcançado o quociente eleitoral,
pôde acessar essa vaga. Então, para corrigir essa distorção, a divisão, a distribuição das sobras entre todos os partidos, não só entre aqueles que alcançaram o quociente, do nosso ponto de vista, é uma medida democratizante do nosso sistema político. E acho que nós precisamos, nós tivemos um retrocesso na legislatura passada, que foi a introdução de uma cláusula de 80%, e agora se discute de voltar, retroceder ainda mais para a fórmula que existia até 2016, que é de não haver distribuição nenhuma das sobras. Vai voltar essa distorção, a gente acha que isso é ruim para o nosso sistema político. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo e já já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. Bom, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson, a todos que acompanham o nosso programa desta quarta-feira. Com as atualizações feitas no nosso site, temos que o deputado Guilherme Landim, como já falado hoje, líder do PDT na Assembleia, diz que Cid Gomes é constantemente desmoralizado pela direção do PDT. Deputados destacam participação do Ceará em programas do Ministério da Educação. Dentre as medidas apontadas pelos parlamentares está a construção de 22 escolas de ensino médio em tempo integral. Também temos que o governador Elmano de Freitas foi um dos governadores que defenderam no Senado a autonomia dos estados na reforma tributária. Na oportunidade, Elmano também defendeu a necessidade de incluir no debate a produção e exportação de energias renováveis, como estratégias da nova industrialização do Norte e Nordeste brasileiro. Também temos que Lula assina a medida provisória para taxar fundos de super ricos. Segundo estimativas do governo federal, há cerca de 2.500 brasileiros com recursos aplicados nesses fundos, que acumulam 756 bilhões de reais e respondem por 12,3% dos fundos no país. O presidente da CPMI, Arthur Maia, mantém um afastamento do fotógrafo Lula Marques na cobertura das sessões e refaz regras para os profissionais de imprensa. Arthur disse que recebeu uma reclamação de um parlamentar que teve uma conversa em aplicativo de mensagem publicado pelo profissional e por isso decidiu caçar a credencial do fotojornalista. E o Ministério Público aqui do Ceará está realizando neste momento terceira audiência pública para cobrar a ampliação da rede oncológica aqui no estado. O Ministério acompanha a questão com a finalidade de buscar soluções para ampliar o atendimento e dar vazão à demanda reprimida da fila para tratamento de câncer, tanto para pacientes aqui de Fortaleza como dos outros municípios do estado. Agora, com as notícias nacionais, em principal destaque do Estadão é sobre a economia. O governo precisará arrecadar mais para fechar o orçamento de 2024. Lei orçamentária do próximo ano, que tem de ser enviada até o dia 31, irá prever equilíbrio entre receitas e despesas para zerar rombo. Com os destaques do Globo, temos sobre os ataques golpistas que o governo do presidente Lula exonerou, em média, 10 militares do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, por semana. Os atos do dia 8 de janeiro continuam a provocar mudanças no Palácio do Planalto e já são 362 dispensados. Com as últimas da Folha de São Paulo, temos briga de poder atinge União Brasil, o Cidadania e o Rede Sustentabilidade com xingamentos e ações na justiça. Esses partidos enfrentam disputas envolvendo o Comando Nacional e alas regionais. Bom, voltando ainda a essa questão do PDT, sobretudo ao pronunciamento do deputado estadual Guilherme Landim, sobretudo pelo fato de ser ele o líder do partido na Assembleia Legislativa. É grave a afirmação dele de que o senador Cid Gomes, enquanto presidente interino da agremiação, tem todos os seus atos e ações desmoralizadas. Ele se sente desmoralizado após da prática de atos e ações por determinação da direção nacional do partido.
Hoje, o partido é presidido interinamente pelo deputado federal André Figueiredo, em razão da licença de Carlos Lupe para assumir o Ministério da Previdência do governo Lula. André Figueiredo é, de fato, de direito também, o presidente estadual do PDT. Cid Gomes é o vice-presidente. Um acordo entre eles permitiu que André pedisse licença até o mês de dezembro e o Cid, então, assumiria com o objetivo de reunir ou reunificar o partido, sobretudo no interior do Estado, visando as eleições municipais do próximo ano. André e Cid não se dão bem desde a eleição passada, quando o Cid se ausentou totalmente da disputa eleitoral, deixando à míngua a candidatura majoritária ou as candidaturas majoritárias do partido, no caso a de Roberto Cláudio a governador e a do seu próprio irmão Ciro à presidência da República. Agora, para onde vai Evandro Leitão? Como todos os políticos que ameaçam ou pretendem trocar de agremiação, ele também diz que tem vários convites, e pode ter realmente. Ele é um quadro político interessante para qualquer agremiação. Agora, ele gostaria de ir mesmo para o PT, com o patrocínio de Camilo Santana, o senador da República, que hoje é ministro da Educação. Mas, enquanto ele falava ontem, um interlocutor categorizado do grupo de Luiziane Lins dizia, alto e em bom tom, que Evandro só se filiará ao PT em Fortaleza se tiver uma conversa com Luiziane. E ele talvez não queira ter essa conversa, porque Luiziane não se dá bem com Camilo e vice-versa. E ele é a pessoa ligada a Camilo. Esse interlocutor diz que o PT só filiará alguém em Fortaleza com o apoio, com o aval de Luiziane, que é já oficialmente pré-candidata do PT à Prefeitura de Fortaleza no próximo ano. Algumas outras pessoas pretendem ser candidatas pelo PT à Prefeitura de Fortaleza, dentre elas o próprio Evandro Leitão. Mas, pelo visto, a cada dia se torna mais difícil. Esse interlocutor categorizado diz que Camilo não tem força de filiar ninguém no PT sem o aval de Luiziane. E acrescenta, Camilo não foi um governador do PT. Todos os pleitos do PT, enquanto partido, teriam sido negados pelo então governador Camilo Santana. Vamos aguardar mais tempo para ouvirmos mais conversas e discursos sobre filiações e candidatos. Ontem, todos os governadores dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal participaram de uma audiência pública do plenário do Senado da República sobre a reforma tributária, que está naquela casa do Congresso Nacional, após ter sido aprovada na Câmara dos Deputados. O governador Elmano de Freitas falou naquele encontro defendendo a autonomia dos estados. Vamos ouvi-lo.
Nós estamos a debater um novo modelo de sistema tributário para o país. E partimos de uma premissa que me parece muito correta. O atual sistema não nos serve. Não serve ao poder público porque ele demonstra ineficiência para o futuro, não serve para o setor produtivo porque ele inibe investimentos e cria uma burocracia que o setor produtivo não mais tem interesse que ele se mantenha, e ele é muito injusto com os mais pobres do Brasil. Então, nós precisamos efetivamente de um novo modelo. Esse novo modelo tem outras referências que não o atual. E eu tenho absoluta segurança que nós precisamos eleger quais são os temas centrais para essa reforma. No que diz respeito às nossas regiões e ao poder público, primeiro dizer de que nós avançamos na Câmara dos Deputados. Eu quero aqui agradecer ao trabalho realizado pelos deputados, nosso relator e o presidente da Câmara, de primeiro garantir a votação da reforma tributária. Porque nós avançamos, nós trabalhamos com a ideia de que o IVA seria único. E nós avançamos para uma ideia de IVA dual exatamente com a compreensão de não termos riscos da União, ao participar de um IVA único, a União interferir de maneira além do que deveria, e isso violar uma autonomia necessária para os estados e os municípios. Nós estamos voltando e discutindo aqui uma emenda à Constituição. Então, o que foi colocado aqui de várias questões técnicas e políticas, várias das questões políticas serão resolvidas na legislação complementar. É evidente que é na legislação complementar que eu vou ter que aprofundar sobre a alíquota, é evidente que na legislação complementar eu vou dizer até onde vão os poderes de um comitê ou de um conselho gestor. E nós não estamos falando de experiência absolutamente inexistente no Estado brasileiro. Aqui se falou de mesada. Bom, eu não acho que nenhum governador entenda que FPE é mesada. Bom, o governador Elmano tem um discurso afinado com os demais governadores do Nordeste e também do Centro-Oeste. Mas vamos fazer o nosso segundo intervalo e já estaremos de volta com a parte final do nosso programa. Bom, nós já falamos em mais de uma oportunidade que essa questão da reforma tributária é complexa e muito complexa. Os interesses dos governadores são muito divergentes. Agora, são muito divergentes, mas isso significa dizer que são vários pontos que motivam essas várias divergências. Não, são várias divergências quanto à força desse conselho gestor que vai distribuir o dinheiro arrecadado em todos os estados, do ICMS e do ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Os governadores do Sul e do Sudeste temem que esse conselho gestor seja dominado pelos governadores, que são maioria, do Norte, do Nordeste e Centro-Oeste, e criaram uma fórmula diferente, acrescentando o número da população para eles continuarem tendo uma forte influência na distribuição dos recursos arrecadados dos impostos estaduais e também federais, como é hoje. Embora com a reforma tributária, os recursos federais, IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, e outros, seja arrecadado pela União, tenha uma divisão já estabelecida. Eles não questionam isso. O questionamento é só com relação à arrecadação do ICMS
ISS e outros impostos e taxas municipais e estaduais. Com esta observação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, prometendo estar de volta amanhã, neste mesmo horário. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!